Vitórias na Justiça. Ainda no início de maio, a luta pela mudança na data da eleição e possibilidade de se votar pela internet ganha corpo. O Ministério Público Federal decide dar andamento à nossa denúncia contra a manutenção das eleições do CONFEA em caráter exclusivamente presencial. Além disso, um ofício em nome de vários conselheiros é encaminhado à presidência da Comissão Eleitoral do CREA, alertando sobre os riscos de a eleição potencializar o risco à saúde pública e, assim, cometer crimes previstos no Código Penal, tais como causar epidemia, artigo 267, e infração de medida sanitária preventiva, artigo 268. Dias depois, viria o anúncio de que a Comissão Eleitoral Federal do Sistema CONFEA-CREA decidira postergar para o dia 15 de julho as eleições que estavam marcadas para junho. A data limite para o profissional confirmar o local onde iria votar seria transferida para 15 de junho. Um adiamento por curto prazo, mas sem dúvida um avanço no então quadro eleitoral. Seguimos lutando. Atentei publicamente para o fato de que, em seu despacho, a comissão se omitiu quando a possibilidade de se realizar o voto pela internet, conforme previsto e permitido pelo Regulamento Eleitoral, artigo 59, inciso 3. Havia apenas, ao final do documento, o alerta de que, diante da complexidade e imprevisibilidade do cenário crítico vivenciado em todo o país, a Comissão Eleitoral Federal poderá adotar novas deliberações acerca do processo eleitoral 2020. Os responsáveis por conduzir o processo ignoravam assim deliberadamente que os recursos tecnológicos existentes e muito bem conhecidos pela nossa categoria possibilitavam eleição pela internet. Insistiam dessa forma em uma eleição nos moldes do passado, com urnas de lona, cédulas de papel e apuração manual, enquanto a pandemia demandava a providência da eleição online. Diante disso, continuamos a mobilização pela oposição para que o voto online fosse garantido com urgência, a fim de viabilizar a participação dos profissionais credenciados a votarem sem a necessidade de locomoção até as urnas, preservando dessa forma a lisura e o princípio democrático que rezam a presença maciça do eleitorado para a escolha dos novos rumos do CREA. O pico da doença provocada pelo novo coronavírus estava previsto para meados de junho, com mais 2 meses para a normalização. Portanto, em julho, nova data da eleição, a situação continuaria inspirando sérios cuidados no contato pessoal. Entramos então com uma nova ação na 25ª Vara Civil Federal de São Paulo para que a Comissão Eleitoral determinasse imediatamente as eleições pela internet. No dia 15 de maio aconteceu o despacho de uma nova ação popular que impetramos em Brasília para que o sistema CONFEA-CREA prestasse esclarecimentos sobre o atual processo eleitoral das entidades. Com isso, a Justiça pedia esclarecimento e a diretoria das entidades tinham 5 dias para explicar por que o candidato da situação à presidência do CREA São Paulo fora inscrito para concorrer, mesmo estando impossibilitado, já que não poderia disputar um 3º mandato, segundo a própria lei que rege o CONFEA, bem como a legislação federal. A ação pedia a nulidade do processo eleitoral em curso. Em junho, nova conquista na justiça para a categoria, como resposta à falta de sensibilidade e visão arcaica do CREA. Por meio de tutela antecipada concedida pelo TRF em Brasília, ficavam garantidas as eleições virtuais para a presidência do CREA São Paulo, marcadas para o dia 15 de julho. O TRF, Distrito Federal, entendeu o risco que os eleitores correriam ao se submeterem a uma eleição com voto exclusivamente presencial. Como consequência, muitos engenheiros se absteriam de comparecer às urnas. A decisão da Justiça naquele momento crucial da campanha foi uma grande vitória da democracia.
As eleições 2020 para o CREA São Paulo estão nos ensinando muitas lições sobre a democracia e o que desejamos como futuro para a nossa categoria. Engenheiro José Manuel.